Bom dia, queridos irmãos. Hoje começamos mais uma semana, segunda-feira, e hoje nós vamos aprender uma outra lição muito importante com Jesus, uma das mais importantes deixadas por ele. Tem a ver com a nossa identidade como cristãos aqui nesse mundo. E para isso, a leitura de hoje nos leva a uma outra mesa na qual Jesus passou um bom tempo com aqueles que amava. Vamos ler João 13, versículos 1 a 7 e observar a disposição de Jesus em servir os seus discípulos. O texto diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Jesus, o Filho de Deus, o Redentor de toda a humanidade, humilhou-se a si mesmo e lavou 12 pés sujos. Eu não acho que ele estava levando em conta a sujeira daqueles pés. Ele sabia que aquela era a hora final com as pessoas que amava. Ele precisava deixar uma última lição. Apenas palavras não seriam suficientes naquele momento. Ele se abaixou e limpou toda a bagunça, podemos dizer assim. Em João 13, versículos 15 a 17, mais adiante, nós vemos Jesus falando: Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quem são as pessoas que você serve ou que deveria servir? Companheiros de trabalhos ou empregado? Crianças? Talvez um colega de quarto, seu cônjuge, seu filho, amigos, vizinhos? Qual o meio pelo qual, figurativamente falando, você poderia lavar os pés deles esta semana? Nós estamos vivendo um momento de isolamento, mas ainda assim, qual é o momento, qual é a forma que a gente pode servir o próximo também em meio a essa situação que a gente vive? Talvez você precise literalmente lavar os pés de alguém. Quem seria esta pessoa? Mais adiante ainda, em João 13, 34 e 35, Jesus conclui dizendo: Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Servir uns aos outros é o modo como podemos amar uns aos outros. De fato, Jesus disse que é assim que os outros saberão que somos cristãos. As outras pessoas sabem que você é cristão, um discípulo de Jesus? A maneira como muitas pessoas têm representado o cristianismo pela cidade, pela sociedade, pelo mundo afora, nas redes sociais, é lamentável muitas vezes. Nós temos perdido nossa missão de servir e amar. Muitas pessoas estão mais preocupadas em tentar moldar aqueles que não são seguidores de Cristo conforme a imagem que nós fazemos de Cristo, quando ao invés disso, nós somos chamados a servir e amar, não a forçar os outros a se conformar com o que nós queremos. Como uma abordagem para servir e amar, em vez de julgar, pode mudar o modo como os outros experimentam a Cristo. É muito libertador saber que nós não somos responsáveis por mudar o mundo ou por salvar o mundo. Tudo o que nós somos chamados para fazer é sermos humildes, escolhendo servir e amar os outros. Que Deus nos capacite a isso. Que Deus nos abençoe, que Ele coloque em nosso coração o desejo de servir o próximo, de amar ao próximo, para darmos um bom testemunho daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Ore comigo. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai. Primeiramente, pedindo perdão. Perdão se em algum momento deveríamos ter servido ao próximo e nós nos negamos a isso, nós nos omitimos, nos ocultamos. Perdão se nós temos falhado em amar ao próximo e mostrar o amor de Cristo em nossas vidas através do nosso amor ao próximo, Pai. Pedimos, Pai, nos capacite.
toque o nosso coração, Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que possamos amar verdadeiramente as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como o Senhor espera, assim como o Senhor nos ama, que nós possamos derramar esse amor na vida de outros. Nos capacite, Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que Deus nos abençoe em mais esse dia.